Então, eu queria olhar para o outro lado do jogo, né? A gente está falando aqui dos Marlins não, Dolphins. Dos Dolphins. Dos Dolphins. E dessa vitória surpreendente em cima dos Bills, mas eu quero falar um troço aqui que eu já falei e que a minha incompetência de NFL me permite reiteradas vezes dizer isso. Josh Allen não é um QB para levar os Bills à conquista de um Super Bowl. Eu nunca achei, eu sempre achei um cara atabalhoado, ansioso, um cara apressado, que muitas vezes em situações de pressão faz escolhas ruins de jogadas. Eu não acho, e aí eu reafirmo, a minha incompetência para falar de NFL me permite dizer isso. Eu acho o Josh Allen um cara superestimado na NFL. Eu acho.